Salve, salve galerinha, professor Rômulo na área aí com mais uma aula de física para vocês. Nesse bloco nós estamos estudando aí a refração, né? Nós já fizemos uma série de aplicações da refração. Em específico, nessa aula vamos falar sobre lâminas de faces paralelas. Vamos compreender o que é uma lâmina de face paralela e analisar o comportamento da luz ao atravessar uma lâmina de faces paralelas. E também vamos ter aí uma equação matemática para obter o desvio lateral que a luz sofre ao atravessar essa lâmina de faces paralelas. Beleza? Então, você precisa prestar bastante atenção nessa aula e lembrar que você vai precisar da lei de Snell aqui, tá? Lei de Snell que já foi apresentada em aulas anteriores, beleza? Então, vamos lá, acompanha aí comigo. Vamos iniciar nossa aula, pessoal, definindo aí o que é lâmina de faces paralelas. É o conjunto de três meios homogêneos e transparentes, separados por duas superfícies planas e paralelas. Então, nós temos aqui esse retângulo representando, por exemplo, um bloquinho de vidro, beleza? Bloquinho de vidro. Eu tenho a região superior, que é uma face plana, a região inferior, que também é uma face plana. Essa lâmina está inserida em um meio A. Aqui dentro da lâmina eu tenho o meio B. Se eu pensar aí que essa lâmina é feita de vidro, né? E o meio B seria o vidro, portanto. E eu vou ter um raio de luz voltando a se propagar neste meio A. Tá? Vamos analisar este problema pensando nessa lâmina inserida no ar, beleza? Essa minha lâmina, ela tem uma espessura E, onde o meio interno ele vai ser mais refringente, sendo que os dois meios externos são idênticos. Por isso que eu utilizei aqui a ideia que eu tenho A, o vidro, que é o meio B, e o meio A volta a ser o A, beleza? O meio dessa lâmina, tá? Ele vai ter aí, então, o maior índice de refração, beleza? Aí o que nós vamos fazer é o quê? Fazer incidir um raio de luz sobre essa parte superior. Esse meu raio de luz que incide, eu traço a minha reta normal, tá certo? Minha reta normal, e eu tenho aqui, ó, um ângulo de incidência. Quando este raio passar do meio A para o meio B, ele vai sofrer refração. Neste caso, se eu tomar o meio A como sendo o ar e o meio B como sendo vidro, eu estou passando de um índice de menor refringência para um índice de maior refringência, e esse raio, portanto, ele tende a se aproximar da reta normal, certo? Então, aqui eu tenho o ângulo de refração. Esse ângulo de refração, traçando a reta normal aqui no ponto onde o raio de luz pode sair e voltar a se propagar no meio A, nós podemos observar que o ângulo é o mesmo, tá? Aqui nós temos aqueles ângulos que a gente chama de alternos internos, beleza? Então, o ângulo de refração aqui, quando o raio passa do meio A para o meio B, vai ser o mesmo ângulo que, olhando de dentro da lâmina, seria um ângulo de incidência, pegando da parte interna da minha lâmina. Esse raio vai sair de um meio mais refringente para um meio menos refringente, tá certo? E, portanto, o raio refratado vai sofrer um desvio afastando-se da normal, onde este ângulo de incidência é o mesmo de incidência aqui de cima, tá? Posso pensar aqui nessa lâmina, esse raio vindo tanto aqui da parte superior quanto da parte inferior.
Beleza? Quando eu analiso este raio de luz, eu percebo que ele sofre um desvio lateral, tá? Ou seja, esse raio de luz, quando atravessa a minha lâmina, a luz é desviada. E eu posso obter o valor desse desvio usando uma expressão matemática, tá? Então, a partir desta expressão matemática, que eu vou fazer a relação entre os ângulos de incidência e refração, juntamente com a espessura dessa lâmina, certo? Tudo isso aí vai influenciar no desvio que esse raio de luz vai sofrer ao passar por esta lâmina, beleza? Esta expressão matemática nós podemos escrever desta forma, onde D é o desvio lateral que o raio de luz sofre ao passar pela minha lâmina, E é a espessura dessa lâmina. Aí eu vou ter seno do ângulo de incidência menos o ângulo de refração dividido pelo cosseno do ângulo de refração, tá certo? Então, estou utilizando os ângulos de incidência e refração juntamente com a espessura dessa lâmina para determinar o desvio que este raio sofreu, beleza? Não vou fazer demonstração desta expressão, porque isso não é cobrado, beleza? Mas a demonstração é bem simples, dá para a gente fazer em um outro momento. Tranquilo? Agora, o que nós vamos fazer é pegar este conceito e aplicar dentro de um probleminha, certinho? Então vamos fazer essa aplicação aí lá no exemplinho. Acompanha lá comigo. Vamos fazer a leitura aí do nosso exemplinho. Um raio luminoso monocromático incide numa lâmina de faces paralelas de índice de refração raiz de 3 imerso no ar, cujo índice de refração é 1, conforme mostra a figura. Dados: seno de 30 graus igual a 1 sobre 2, seno de 60 graus igual a raiz de 3 sobre 2. No A, ele fala o seguinte: esboce o trajeto do raio luminoso ao atravessar a lâmina. No B, ele pede: determine o ângulo de refração do raio luminoso dentro da lâmina. E no item C, determine o ângulo de emergência, que é o ângulo com que o raio sai da lâmina. Beleza? Vamos lá então, pessoal. Para responder o item A, precisamos ter em mente que o meu raio de luz está indo de um índice de refração, que é o A. Esse índice de refração é menor do que o índice de refração do qual é feito essa lâmina de faces paralelas. Por quê? Porque o índice de refração dado aqui, ó, é raiz de 3. E a gente precisa lembrar que o índice de refração do ar é aproximadamente 1, tá certo? Índice de refração do ar, a gente toma como aproximação 1. Então, o índice de refração do ar é menor do que o índice de refração da lâmina, certo? O que vai acontecer, então, com o meu raio de luz, quando passar do ar para a lâmina, ele tende a aproximar-se da reta normal. Então, vamos fazer esse raio luminoso aí, aproximando-se da reta normal. Vou desenhar a segunda reta normal, que vai marcar aqui o ponto onde o raio sai. Quando o raio de luz sai da minha lâmina, ele está indo de um índice de maior índice de refração, né, para um meio cujo índice de refração é menor. O que vai acontecer com o raio de luz nessa passagem é que ele tende a afastar-se da reta normal. Então vamos aqui desenhar esse raio de luz afastando-se da reta normal. Beleza. Então afastou. Aqui nós temos o ângulo de refração interno, R. Aqui nós temos o ângulo que vai bater na outra face para sair, que eu vou chamar de R', e o ângulo de emergência, que eu vou chamar aqui de I'. Beleza? Então, no item A é só você fazer o desenho.
para representar o trajeto do raio de luz quando entra na lâmina e sai dessa lâmina. No item B, ele pede para determinar o ângulo de refração do raio luminoso dentro da lâmina. Ele quer que a gente determine, ó, este ângulo aqui, R, tá? Este ângulo aqui, quando o raio atravessa do ar para a lâmina. E como é que nós vamos fazer isso? Usando a lei de Snell. N1 seno I, que é o ângulo de incidência, né? N2 seno R, que é o ângulo de refração. O índice de refração 1 é o do ar, que tem valor aí igual a 1, vezes o seno do ângulo de incidência. O ângulo de incidência é de 60 graus, tá? Sempre tomando o ângulo com relação à reta normal. Isso aqui vai ser igual a N2, que é o índice de refração da lâmina, que neste caso aqui vale raiz de 3, vezes o seno R, que é aquilo que nós queremos determinar. Substituindo o valor do seno de 60 graus, que está aqui dado no próprio problema, então vai ser 1 vezes raiz de 3 sobre 2. Isso aqui vai ser igual a raiz de 3 vezes seno R. Observa que temos raiz de 3 dos dois lados dessa igualdade. Então, a gente pode simplificar. E aí eu vou ter que seno R é igual a 1 sobre 2. E para que o seno tenha valor 1 sobre 2, o ângulo R tem que ser igual a 30 graus. Beleza? Então, aí a gente já responde o item B. No C, ele pede para determinar o ângulo de emergência, que é este ângulo aqui, ó, que o raio tem quando sai, tá? Quando sai da lâmina. Então, vamos lá determinar este ângulo. Vou utilizar mais uma vez a lei de Snell, beleza? Lembrando que R e R', eles são ângulos alternos internos e, portanto, eles têm o mesmo valor. Então, se R vale 30 graus, isso implica que R' também vale 30 graus. Agora, vamos lá na lei de Snell. N1 seno R, aqui nós estamos falando do R', vai ser igual a N2 seno I'. Agora vamos substituir os valores. Lembrando que agora, pessoal, estou vindo aqui, ó, de dentro, aqui é o meio 1, estou dentro da lâmina, indo para o ar, que é o meio 2. Então, aqui você vai ter o índice de refração raiz de 3, tá? Índice de refração raiz de 3, vezes o seno de 30 graus. Isso aqui é igual a N2, que é o índice de refração do ar, 1, vezes o seno do I', que é o meu ângulo de emergência. Substituindo os valores, nós vamos ter raiz de 3 vezes o seno de 30. O seno de 30 a gente já sabe que é 1 sobre 2. Isso vai ser igual a 1 vezes seno de I', vai sobrar simplesmente seno de I'. Aqui eu tenho, então, que seno de I' vai ser igual a raiz de 3 vezes 1 vai dar raiz de 3, isso aqui dividido por 2. Logo, para que meu seno de I dê raiz de 3 sobre 2, o ângulo I' tem que ser igual a 60 graus. Beleza? Então, esse resultado aí que a gente acabou de obter, confirma aí o paralelismo entre o raio incidente e o raio emergente, tá? Na lâmina de faces paralelas. No caso em que os meios externos são idênticos. Eu estou vindo do ar e volto a me propagar no ar. Então, esse raio incidente é paralelo a este outro raio que sai aqui, que a gente está chamando de raio emergente. Beleza? Então, era isso aí, pessoal, para a nossa aula de hoje. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima.